Bom dia, queridos jovens da Assembleia de Deus, marcas do Evangelho e demais jovens que nos visitam nesta manhã. É uma alegria estarmos aqui nesta aula, nesse domingo de 1º de maio, a gente poder conversar um pouco, pensar um pouco a respeito da Palavra de Deus, que faz com que a gente cresça, com que a gente amadureça. E isso é muito importante, né? Na vida espiritual nós precisamos estar sempre crescendo, amadurecendo, e isso vem da parte do Senhor. Então, quero pedir a você que é aluno, que tem a sua revista, por favor, pegue a sua revista, abra aí na lição 5. Hoje nós vamos tratar especificamente a história de um homem chamado Balaão. E vai ser muito importante porque é um assunto que, trazendo para a atualidade, vai falar muito aos nossos corações, tá bom? Então faça isso, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia também, vai ser importante. Inclusive, na conclusão, eu quero ler alguns textos da Bíblia com vocês, para nós concluirmos este assunto. Gostaria de aproveitar e pedir você para dar um like, isso é legal, é importante. Nos auxilia na divulgação, vocês sabem disso, melhor do que eu, vocês sabem disso. É importante de dar ali um joinha e também compartilhar. E também, na hora da aula, vocês estarem ali no chat, conversando ou fazendo algum tipo de pergunta, para que a gente possa estar respondendo, até mesmo um glória a Deus, um aleluia. Participe, é muito importante você fazer isso, tá bom? Gostaria de que todos os jovens nesse momento estivessem presentes, eu tenho observado isso, nós temos observado, percebo que há, por parte de alguns, ainda negligência. Este momento, por exemplo, nós temos aqui 2 minutos de aula, 3 minutos de aula. Quantos nós temos aí presentes? Daqui a pouco teremos 20 minutos de aula, quantos estão presentes? Bom, a gente fica observando essas coisas. Então, eu gostaria que você se atentasse para isso, tá? Porque isso revela o nosso interesse pelas coisas de Deus. Ah, pastor, estou trabalhando, estou de escala, tudo bem. Mas nem todo mundo está trabalhando hoje. Hoje, inclusive, é 1º de maio, é feriado, dia do trabalhador. Todo mundo pôde descansar à noite. Até que eu saiba, até agora não tem ninguém aí que esteja internado numa situação que não possa assistir uma aula. Então, estamos todos, poderíamos estar todos presentes nesse momento. E aí eu fico observando a quantidade de alunos que estão participando, que estão ali presentes, porque o YouTube nos fornece esse número no exato momento de quantas pessoas estão assistindo o vídeo. Então, se atente para isso, seja negligente, seja atuante e não seja negligente nessas aulas, porque é de fundamental importância, tá bom? Aqui é só um aviso, só um conselho de um pastor que vos ama, um pastor que cresceu na igreja, passou a juventude na igreja, a adolescência. Então eu sei o quanto isso é importante. Se você tem Deus na vida, você vai dar ouvido à voz do seu pastor, Muito bem, então deixa eu orar. Vamos orar para que o Senhor nos leve nesta aula onde Ele quer nos levar. Senhor, muito obrigado por esta aula. Que o Senhor agora abra o nosso entendimento, que o Senhor agora fale aos nossos corações, que o Senhor agora nos instrua, Senhor, instrua as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Então faça isso, Senhor, por amor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A nossa revista hoje vai falar de Balaão, quando Deus diz não, é o título. O nosso texto aqui principal diz assim, em Números capítulo 23, versículo 8, é uma pergunta: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Uma pergunta que Balaão está fazendo a Balaque. Balaque era um rei, nós vamos ver aqui na história. Balaque, ele contratou Balaão
para amaldiçoar o povo de Deus, né? Muito bem, o resumo da lição diz que devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. E é exatamente isso. Nós temos limites, Deus impõe limites, por isso nós temos a lei do Senhor, nós temos a palavra dEle, os seus mandamentos, pelo qual nós devemos seguir, porque nós, seres humanos, precisamos sim de limites, o tempo todo, todos nós precisamos. Tanto crianças, quanto adolescentes, jovens, adultos, precisamos de limites. Muito bem. Dentro da introdução agora, diz o seguinte: uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar ou desviar daquilo que o Senhor disse, daquilo que o Senhor determinou. Veja que é natural quando uma pessoa ela começa a querer fazer ou cumprir os seus próprios desejos, ela começa a sair fora daquilo que a palavra de Deus está orientando, daquilo que a palavra de Deus está determinando. Ela tenta de alguma forma desviar. Então, essas coisas aqui, nós precisamos tomar cuidado para que a gente não saia da vontade de Deus. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como nós reagimos? Então, enquanto a mensagem, a pregação, o estudo aqui, enquanto a palavra pregada, a Bíblia, está nos favorecendo, aí beleza, eu estou ok, estou caminhando, estou seguindo, mas aí chega um momento e que começa a me confrontar, começa a ir de contra a minha própria vontade, ir de contra os meus desejos, aí eu começo a querer desviar e não obedecer. Aí é uma pergunta: como você reage? Qual é a sua reação? Já viu quando o pastor confronta o seu pecado? Já viu quando eu chego para você e eu falo uma palavra firme de Deus para você? Você acha que eu não sei, lá dentro do seu coração, a dificuldade que você tem para receber essa palavra? Eu vejo, a gente sabe. Eu vivi essas coisas, eu passei por esses caminhos, ok? Então você precisa abrir os seus olhos, o seu entendimento, para poder perceber como é a sua reação, como é o seu coração, como ele está reagindo. O que a sua mente está maquinando quando você é confrontado com uma palavra de Deus para a sua vida? É uma pergunta interessante, você precisa sempre analisar isso. Diz aqui, não raro, um anseio por conseguir mais bens materiais, posições, fama, nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. E é exatamente isso. Tratando, por exemplo, no âmbito congregacional, ou seja, de igreja, isso acontece. A posição que eu tenho, o destaque, aquilo que eu estou cumprindo e fazendo com minhas atividades na igreja, como está o meu envolvimento em relação à vontade de Deus. Devemos pensar nessas coisas, ok? Porque se eu permitir que prevaleça a minha vontade, sempre as minhas vontades, há um problema sério a ser resolvido, ok? E aqui está escrito assim também: a ambição, ela pode nos fazer ignorar as orientações expressas de Deus, levando-nos aos lugares aonde Deus jamais planejou que nós estivéssemos. Então, às vezes, eu quero pular etapas, eu ambiciono posições que ainda não eram o momento. Eu vivi, eu estou falando de um termo agora, outra vez, de igreja, eu vivi e pude ver essas coisas, ainda muito jovens querendo galgar ou se posicionar em situações que ainda não era o momento. Eu vi jovens na minha idade desejando ser pastores, eu vi jovens bajulando, fazendo por onde para que alcançasse a consagração
de presbítero, de pastor, de diácono. Eu via essas coisas acontecendo, né? E, por fim, a gente podia observar que, na verdade, a ambição era daquela pessoa, ela estava prevalecendo e não era a vontade de Deus. Então, a ambição, ela pode vedar os seus olhos, a ambição pode tampar os seus ouvidos e você não ouvir a voz de Deus e enxergar aquilo que Deus tem para você, ok? Então, nessa lição, nós vamos ver o quanto a tentação pelas coisas, né, pela fama, pela posição, pelo dinheiro, né, levou um homem aqui chamado Balaão a contrair orientações divinas, né, a ir de contra, né, contrariar, está escrito aqui, desculpa, contrariar as orientações divinas, e aí ele, pela desobediência, né, acaba sucumbindo. Então, um homem que poderia ouvir a voz de Deus e prevalecer, mesmo ouvindo a voz de Deus, ele não prevaleceu, ok? O nosso texto bíblico está em Números 22, eu não vou ler, mas espero que vocês leiam. Números 22, do versículo 1 ao versículo 12, vai nos contar um pouco, vai nos narrar um pouco a história de Balaão e Balaque, ok? Muito bem, o primeiro ponto aqui da nossa lição, um homem que ouviu a voz de Deus, né? Um homem que ouviu a voz de Deus, mas não prevaleceu. Veja, Balaão é descrito na Bíblia aqui como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés, que é o autor deste livro, não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, tá? E nem como ele começou a ouvir o Todo-Poderoso. Muito menos se Balaão tinha por hábito obedecer que Deus lhe dizia, mas deixa claro que ele apenas ouviu, neste evento aqui, a voz de Deus. Bom, estudando a esse respeito, fazendo análise de outros comentaristas e teólogos a esse respeito, Balaão, ele era nada mais, nada menos como vários videntes que existiam nessa época. Sempre existiu videntes. Então, a palavra vidente, no hebraico, né, no Antigo Testamento, é a mesma palavra para profeta, tá? Então, assim, Balaão era um profeta, mas não considerado um profeta de Deus. Ele era um profeta, era um vidente, ele tinha por hábito profetizar, e Balaque, que era um rei que estava preocupado com o povo hebreu, ele vai, então, contrata Balaão. Você veja que Balaão, da mesma forma que ele foi contratado por este rei, por Balaque, Balaão também era contratado por outros reis, por outros povos, por outras pessoas, porque ele era considerado um vidente, um profeta. Então, este homem não era um homem de Deus, tanto é que ele é subornado e ele tem o interesse da parte dele de sair lucrando financeiramente, a fim de cumprir, né, uma proposta que Balaque havia feito a Balaão, a ele. Aí você diria assim, mas pastor, mas Deus falou com ele, Deus foi na boca dele. Sim, e quem disse que Deus não pode usar qualquer pessoa? Deus pode usar, e Deus realmente falou com ele. Deus disse para ele que não era para amaldiçoar um povo que era abençoado. Deus falou com ele como Deus fala com qualquer pessoa, queridos jovens. Deus não está limitado a essas coisas. Deus não tem compromisso com essas pessoas, mas Deus usa até o diabo se ele quiser. E vocês sabem disso aí. Na história de Jó, vocês viram. Jó, ele foi tentado, ele foi provado, porque Deus permitiu. Deus usou o diabo, o próprio Satanás, como eu disse para vocês. Então, esse homem aqui, considerado um profeta, Balaão, Deus também, pela misericórdia ao povo dele, Deus estava ali falando com esse profeta, ok? Então aqui diz o seguinte, então eis aqui uma importante questão na nossa revista. Quando somos tentados, não basta
apenas ouvir a voz de Deus. Então veremos que é preciso ouvir a voz de Deus e obedecer a orientação de Deus, a voz de Deus. Porque tem gente que está ali escutando o que Deus está falando, mas ela não obedece, ela não cumpre a vontade de Deus. Tem gente que até concorda, e vocês sabem disso, tem gente que até concorda com o ensinamento, tem gente que concorda com a palavra, tem gente que concorda com a instrução do pastor, né? Não, está certo, mas na hora de cumprir não cumpre. Ou seja, não está adiantando nada, vai colher aquilo que Balaão colheu no final, é morte, com certeza, né? Morte espiritual, vai morrer, tá? Então, ainda nessa parte aqui, nessa primeira parte que nós estamos falando, diz também o seguinte, que Deus também fala conosco de diferentes maneiras, por exemplo, por intermédio dos seus servos e por meio de dons espirituais, que são bíblicos e válidos para os nossos dias, porque eles foram dados à igreja para a edificação dos santos. Então, vejam bem, irmãos, meus queridos jovens, olha, Deus fala pela sua palavra, Deus usa os vossos pastores nas experiências que os próprios pastores, ou anciãos, ou presbíteros têm. Deus pode falar através de um profeta da igreja, através de uma revelação, através de um sonho, de uma visão. Deus ainda faz essas coisas. Porém, a necessidade de não só crer nisso, além de crer, obedecer à voz de Deus. E aí está o maior desafio de nós obedecermos aquilo que Deus está colocando para nós. Porque se eu concordo, mas eu não obedeço, é a mesma coisa que não concordar, ok? Então, aqui o comentarista, ele fala que nada adiantaria todas essas formas, né, de Deus falar conosco, se nós decidirmos não obedecer, ok? Então, atenção para essas coisas. Ouça a voz dos seus pastores. Eu digo isso com muito respeito a vocês, com muita consideração que eu tenho por vocês. A vida hoje para ser vivida nesta idade, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas assim, vocês precisam confiar na voz dos vossos pastores, das pessoas mais idôneas, dos presbíteros da igreja, das pessoas mais experientes da igreja. Vocês precisam se atentar para essas coisas. Esta idade de vocês é uma idade muito perigosa, uma idade que, se vocês não abrirem logo os vossos olhos, vocês correrão o risco de perder toda a vida de vocês. Se eu estou falando aqui por um jovem, por exemplo, de 20 anos de idade, de 20 a 25 anos de idade, veja bem, esta idade dá a você uma segurança que parece que você já sabe de tudo da vida. E na verdade você não sabe de absolutamente nada, você está aprendendo agora. Mas pastor, que isso? Eu já estou fazendo a faculdade, eu já terminei uma faculdade, eu já tenho o meu trabalho, eu gerencio o meu trabalho, eu sou um supervisor. Grandes coisas. Você está aprendendo a viver. Se você tem 20 anos, você até os seus 10, 11, 15 anos, até os seus 16 anos, quem era você? Então, se você tem 20 anos, tem 2 anos, 3 anos no máximo, que você está começando a abrir os seus olhos. Se você tem 25 anos, talvez tenha 5 anos, 7 anos, que você agora está começando a contemplar o que realmente existe nessa vida. Então veja, um homem, uma mulher de 30 anos de idade, se você pegar 30 anos de idade e tirar 15 anos, que foi a sua infância, a sua adolescência, você só teve 15 anos de vida. Você acha que 15 anos você teria uma capacidade de crescer tanto? Pode. Há exceções. De repente a vida te proporcionou isso. Talvez você teve que amadurecer mais rápido, teve que ser, né, um adulto mais rápido. Talvez sim, mas na grande maioria não. Na sua grande maioria não. Então, para vocês terem uma ideia, um homem ele começa a amadurecer com 40 anos de idade.
Então, quando ele chega nos 50 anos, aí que ele está chegando no pico. Então, essa idade de 20, 25, 30, é uma idade muito perigosa. Vocês estão definindo muitas coisas na vida de vocês. Então, agora é a hora de vocês aprender com os mais velhos. Olhar para o exemplo dos mais velhos. No que eles erraram, então, para que vocês não errem. No que eles acertaram, para que vocês façam igual. Então, olha para essas coisas, ok? Aqui continua dizendo o seguinte: um homem diante de um negócio. Olha só, Balaão entra na história da Sagrada Escritura durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Deixa eu clarear um pouco aqui para vocês. Moisés estava guiando o povo, ok? E aí, num determinado ponto, eles se encontram numa situação que eles estavam de frente aos moabitas. E aí, Balaque se vê ali ameaçado com o tamanho do povo de Deus. Não só pelo tamanho, claro. A história de que Deus havia tirado este povo com mãos fortes do Egito havia se espalhado. A história de que Deus havia aberto o Mar Vermelho ali, também essa história se expandiu. De que Deus era com eles numa coluna de nuvem, né, de dia e numa de fogo à noite. E que Deus tinha providenciado água no meio do deserto para este povo. Essa história, esses feitos, isso já estava invadindo as nações. Então, quando este rei aqui, Balaque, ele vê este povo se aproximando, ele se assusta e diz: o pessoal vai acabar com a gente, vai acabar com a nossa terra, são muitos, e nós vamos ser destruídos. Aí ele tem essa ideia aqui de chamar esse vidente, que é Balaão. Não confunda, Balaque é o rei, Balaão é o profeta. Então Balaque chama Balaão para profetizar, né, uma palavra de maldição contra este povo, para que esse povo seja extinto, ok? E aí então aqui, midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa a qual julgaram ser um problema em comum. E o acampamento dos israelitas eles estavam ali acampados na região de Moabe, nas campinas de Moabe. É certo que a multidão, né, do povo de Deus, os hebreus, deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais que pudessem dar fim àquele povo, poupando dessa forma uma possível guerra e a perda dos moabitas. Dessa forma, os medianitas e os moabitas, conduzido por Balaque, enviam então representantes para chamarem Balaão. Então vejam que além do número de pessoas que estavam ali com Moisés, a história, né, de um Deus que estava com eles era muito nítido. Tanto é que Balaque fala: bom, se há um Deus do lado deles, então é uma guerra espiritual. Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar um profeta para profetizar a palavra de maldição para esse povo, para poder acabar com esse povo. Veja, queridos, não é diferente, meus jovens, não é diferente hoje, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, vocês sabem disso. A nossa luta, ela é espiritual. Então, vocês precisam enxergar e entender essas coisas, que há muitas lutas travadas na vida de vocês, emocional, espiritual, lutas pessoais, lutas no trabalho, dentro de casa, com a família, tudo isso de uma forma que vocês precisam ver que ela é espiritual. Ela é espiritual, há uma batalha espiritual. Você vai vencer
esta luta que você tem. Olha, jovens que estão com depressão, jovens que têm uma estima baixa, terrível, jovens que estão assim, desacreditados, sem esperança, jovens que têm traumas do passado, e olha que não é um passado distante, como eu disse aqui, é um passado próximo da sua infância, da sua adolescência. Veja quantas coisas isso está acarretando na vida de vocês. E aí, agora é a hora de abrir os olhos, de abrir o entendimento. Por quê? Porque a luta que nós travamos, ela é espiritual. Balaque, o rei aqui, que tomou essa posição diante dos moabitas aqui, ele entendeu que ele venceria este povo, o povo de Deus, de uma forma espiritual. Então, não é diferente hoje, ok? Muito bem, eu queria passar aqui para o segundo ponto com vocês, aonde diz aqui do instinto no erro. E a primeira parte diz assim: obedecendo a Deus, mas com o coração ambicioso. Está aqui, ó, na segunda parte da nossa revista, não sei se vocês conseguem enxergar, ok? Na página 35, e aí o primeiro ponto aqui, obedecendo a Deus, mas, você vê, obedecendo, mas com o coração ambicioso, que é, no caso aqui, Balaão. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus. Tá assim, e levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque e disseram: olha, Balaão recusou vir conosco. Entretanto, o rei dos moabitas não se deu por vencido. Ele insistiu com Balaão a fim de conseguir, né, o objetivo. Ele queria que Balaão fosse lá profetizar contra o povo de Deus. Ok? Mas aqui assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Tá? Eu farei tudo o que você me disser. Veja bem. Vem, pois, rogo-te, aí amaldiçoa-me este povo. Então veja, aquela oferta era uma oferta tentadora. Um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas, palavras de maldição contra um povo. Ora, se este rei, se este homem poderoso, né, que viu ali o seu reino ser ameaçado, o quanto ele não poderia beneficiar financeiramente, né, este vidente, este profeta. Segundo, o Senhor abriu a boca da jumenta. Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Ele vai ouvir o próprio animal falando. A jumenta com a qual ele costumava viajar acaba falando com ele. Você veja que aquilo que eu disse para vocês, Deus, ele tem os seus meios e ele usa da forma que ele quiser e quem ele quiser. Terceiro, a insistência que mina a resistência. Apesar de ter resistido, né, no início, aos convites que ele recebera de Balaque, Balaão acabou depois cedendo. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse aquilo que Deus iria ordenar. Ok? E aí, tendo chegado onde estava Balaque, Balaão foi a 3 lugares diferentes. Ele foi em Queriate, ele foi em Pisga, ele foi em Pior. E em todos esses lugares, suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o povo de Deus. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso, né, de ser o quê? De ser honrado, de ser remunerado, para que Israel fosse punido de alguma forma. Queridos, isso é um detalhe muito interessante. Principalmente para aqueles que Deus usa. Principalmente para aquele que Deus usa.
as pessoas ainda correm no erro de se sentirem superiores, porque Deus está usando em revelação, porque Deus deu uma visão, porque Deus usou em profecia. Tá? As pessoas, elas sentem que elas são mais importantes. Isso é um erro grotesco, principalmente no nosso meio pentecostal. Ok? Então, aprendam isso hoje. Não é porque Deus te mostrou alguma coisa, porque Deus te revelou alguma coisa, porque Deus está te usando de alguma forma, que você é uma pessoa mais importante do que outra que nunca foi usada. Ok? Você veja bem, já conversei com jovens que se sentiam menosprezados, porque ele via o outro sendo batizado com o Espírito Santo e ele mesmo ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo. Como se Deus estivesse fazendo acepção de pessoas. Não é este caminho. Não é este caminho. Tudo que Deus dá a respeito de dons, vocação, talentos, tudo isso é para a edificação da igreja dele, para a noiva dele. Então, quando Deus usa alguém, Deus está usando para a edificação da igreja. Não é para exaltar aquela pessoa no qual Deus está usando. Então, aprendam isso de vez. Mas pastor, eu ainda não recebi nenhum dom. Busque o dom, mas busque de forma correta. Não busque pensando que você está sendo menosprezado porque você ainda não tem. Não busque pensando que, porque na hora que Deus te der, você também vai ser uma pessoa importante. Não pense nessas coisas. Passe a amar a noiva do Cordeiro. Passe a amar de verdade a igreja e comece a buscar os dons e você vai ver que esse Deus não vai te dar. Por quê? Porque o maior interessado de abençoar a igreja é o próprio Deus, é o dono da igreja. Jesus é o cabeça, ele tem o maior interesse disso. E ele quer usar a todos, e ele quer dar dons a todos. Então, busque esses dons com a motivação correta. Porque Balaão aqui, Deus vai usá-lo, Deus vai fazer com que ele profetize por 3 vezes palavras de bênção a este povo, mas ainda assim, com tudo que já havia, veja bem, Deus havia dado a ele essa oportunidade, Deus havia falado através da mula, Deus agora, por 3 vezes, faz com que ele abençoe este povo. Olha o que Deus está fazendo. Aí ainda assim o coração dele está completamente contaminado. Então, faça uma análise da sua vida, ok? Veja por quê. Por que Deus te deu esse talento? Você acha que Deus te deu esse talento para você se aparecer? Você acha que Deus te deu esse talento de cantar, de tocar, ou de profetizar, ou de pregar, ou de ensinar? Né? Deus te deu esse talento por quê? Porque você é mais importante do que a outrem? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Cuidado com o seu coração. Deus nos capacita para que a igreja dele seja edificada, para que a igreja dele, né, seja amada, seja cuidada, ok? Então, cuidado com essas coisas, tá bom? Muito bem, vamos aqui a outra parte agora, na página 36, no terceiro e último ponto da nossa aula, que fala quando a ambição vence o discernimento. Ah, meus jovens, como nós precisamos deste dom, do discernimento. Vocês, então, precisam demais disso. Discernimento para quê, pastor? Discernimento para discernir as amizades. Discernimento para discernir as intenções do coração. Discernimento para discernir o futuro, para discernir o passado, o presente, discernimento na vida, discernimento para discernir as palavras que saem de boca de pessoas que vocês precisam aprender a ouvir, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Este é um dom que Deus quer dar a todos, discernimento. Discernimento. Então, veja que aqui, este vidente, este profeta aqui,
o tal do Balaão, ele não teve discernimento. A ambição, o desejo do coração dele falou muito mais alto. Então vamos lá, primeiro ponto aqui. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato de que o homem sem Deus, a pessoa sem Deus, por desprezar aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando, tende a adquirir crendices que irão nortear as suas ações e a sua fé. É exatamente aquilo que eu disse no início. A pessoa está afastada de Deus, e aí Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está agindo. Vocês pensam que eu não percebo? Por exemplo, olha o que Deus está fazendo nesses últimos dias no nosso meio, nos nossos cultos, naquilo que nós estamos vivenciando dentro da nossa própria igreja. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está mostrando, e eu vejo uma quantidade de jovens, por não ter discernimento, sabe, estão assim desnorteados, não estão percebendo, não se envolvem, não se permite, sabe, a ser guiados por Deus, mas o conceito já está aí dentro da sua mente, os seus conceitos, as suas ideias, aquilo que você acha que aprendeu lá principalmente aqueles como eu que nasceu na igreja, que já viu de tanta coisa na igreja. A gente, né, aquelas frases, a gente tem que ouvir isso aqui, largar aquilo de lá. Só que às vezes largar aquilo de lá é exatamente o que você precisava mudar na sua vida, e você não tem essa percepção, não consegue. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Aí, você vê, né, está escrito aqui, né, que mudar de lugar não muda o que Deus disse. E é o que acontece. A pessoa, ela muda de igreja, ela muda de atividade, ela muda de um monte de coisa, sabe? Mas por quê? Porque ela está querendo fazer da forma dela, e não resolve nada, não adianta. Mudar, sabe, da forma que você quer, da forma que você pensa, não vai resolver. Agora, se você mudar do jeito de Deus, da forma de Deus, aí você vai ver as coisas serem diferentes na sua vida, ok? Veja aqui, o segundo ponto, a insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que em Quiriate, né, diz assim, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Né? E em Pisga também encontra-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na boca dele. Em pior também veio sobre ele o Espírito Santo. Veja, com todas essas intervenções sobrenaturais, né, na vida de Balaão, como pode esse homem querer, sabe, continuar no erro? Está aqui uma pergunta, como Balaão continua insistindo no erro? Parece-nos que, ao perceber que Deus não mudou o seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações, de palavras. Mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas e pelos medianitas. Veja, Deus usou este homem, Deus falou pela boca dele, né? Deus falou aos ouvidos dele, mas ainda assim a intenção inicial estava lá no coração dele. Então, meus jovens, meus filhos, preste atenção nessas coisas, toma cuidado com essas coisas. Se você tem uma dúvida, assim, que você guarda aí no seu coração, nos procure, vamos sentar, vamos conversar, vamos abrir a mente, para que você possa entender aquilo que realmente Deus quer para você, os projetos que Deus tem para você. Porque, às vezes, você tem até uma intenção, até, vamos dizer, sincera, dentro do seu coração, mas essa intenção não condiz com aquilo que Deus quer para você. Tem uma frase que a gente usa, que fala que de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade. E muitas pessoas muito bem intencionadas que estão no inferno. Por quê? Tiveram boas intenções, mas do jeito delas, da forma delas, conforme o conceito delas, não conforme a vontade de Deus.
Então, se atente para essas coisas, ok? Lançando tropeço. A terceira parte aqui. O vidente ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Dessa forma, Deus se tornaria opositor do seu povo por causa dos pecados cometidos. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Veja, o inimigo da sua alma, ele não vai descansar. Aqui, Deus não permitiu que este vidente lançasse palavras de maldição contra os hebreus. Muito bem. Mas surgiu uma estratégia. E a estratégia que Balaão disse a Balaque funcionou. Não por muito tempo, mas funcionou. Ele disse, olha, já que não tem como proferir palavras de maldição a este povo, porque Deus não tem permitido, então faz o seguinte, entra no meio do povo, com os seus costumes, com as suas tradições, pegue as suas moças, as suas donzelas, e faça com que elas atraiam os jovens, pegue os rapazes, os moços, e atraia as moças, e aí façam casamentos mistos, e aí este povo vai se contaminar, vai se prostituir. E queridos, veja, a estratégia deu certo. E é exatamente o que o diabo faz. Você está na igreja, ali participando, se alegrando, se enchendo de Deus, começa a se afastar das coisas do mundo, começa a não desejar mais as coisas do mundo, ótimo. Mas o diabo, ele não abaixa as armas. E existem estratégias. E aí então, o jovem, desejoso de tantas coisas, às vezes um emprego, às vezes um início de um relacionamento, que parece que são, aos vossos olhos, parece que é bom, parece que vai dar certo, não tem nada de Deus. Então, recomendo a vocês, sempre que alguma coisa estiver surgindo na vida de vocês, que a princípio parece ser até bom, procure os vossos pastores, procure os vossos professores, os vossos líderes, converse com eles, busque a orientação deles também, para poder vocês terem convicção de que realmente é da parte de Deus. Faça isso, porque Balaque, este rei, não conseguiu palavras de maldição, mas conseguiu uma estratégia, e essa estratégia, ela destruiu. Deus veio com uma intervenção forte contra os hebreus, porque eles se contaminaram com os povos, com os moabitas, os medianitas, que não era para se contaminar. Deus já havia dado ordem para que esse povo não se contaminasse, não se misturasse, mas este povo desobedeceu por uma estratégia do inimigo. Eles foram lá e desobedeceram. Então, cuidado com essas coisas, ok? Muito bem, eu vou agora concluir a nossa aula, ok? Antes de concluir, eu quero aqui abrir esse parênteses para que seja colocado aí o QR Code do momento do ofertório, para que a gente possa ofertar na casa de Deus, ok? Eu tenho dito algo nas aulas dos adultos, das lições dos mais velhos, e eu quero passar aqui para vocês também, meus jovens. Olha, cuidado com uma coisa, tem gente que coloca lá, que vai ofertar na escola dominical, coloca lá um valor, vou dar um exemplo aqui, R$5, e aí ele pega esses R$5 e leva para o culto à noite, que é a oferta que ele colocou, que iria ofertar. Aí ele entrega a oferta da manhã, da escola, e não leva a oferta do culto à noite. Não faça isso. Não faça isso. Deus
pode estar não abrindo as janelas do céu financeiramente pela sua vida, porque você está roubando de Deus. Então, se você colocou ali que você vai ofertar R$5 de manhã, esta é a sua oferta pela manhã, do seu culto que você prestou a Deus, aí mesmo onde você está, a Deus, você prestou o culto e disse que você ofertaria. À noite é um outro culto. Então, tome cuidado com essas coisas. Então, se eu tenho R$5, eu vou colocar R$2,50 de manhã e à noite eu vou levar R$2,50. Então, eu posso entregar R$5. Faça as coisas corretamente, queridos. Ok? Mas oferte com alegria. Aproveite agora esse momento que nós estamos de construção, de mudança, e doe. Seja generoso. Ouça a voz de Deus pela boca dos seus pastores. Deus usou o nosso pastor domingo passado para falar da nossa generosidade. É o momento de nós demonstrarmos generosidade. E essa generosidade ela é demonstrada com os nossos recursos financeiros e até mesmo com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com a nossa mão de obra. Então, é um tempo de generosidade. Ah, pastor, mas eu trabalhei até às 18, até 19. Muito bem, mas os irmãos que aqui estão também trabalharam. Outros vão trabalhar no outro dia pela manhã e estão doando o tempo, nem que seja 1 hora, nem que seja 30 minutos, nem que seja 2 horas do dia. Você pode, com a sua generosidade, servir o Senhor. Então, sirva ao Senhor neste momento com as suas ofertas e pense neste momento também que nós precisamos tanto da força dos jovens para poder você doar o seu tempo a Deus. Faça isso em nome de Jesus. Amém? Vamos lá na conclusão? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu vou concluir agora. Abrisse a sua Bíblia comigo na página 541. Página 541. A segunda carta de Pedro, 2 Pedro, 541, 2 Pedro, está aqui, capítulo 2, os versículos 14 e 15, ele vai falar especificamente de Balaão, mas os versos anteriores, se você observar aí, página 541 do nosso devocional, para aqueles que nos visitam, nós temos uma Bíblia devocional, uma Bíblia que Deus tem nos dado para que a gente possa lê-la todos os dias. Depois, se você querendo maiores e melhores informações, pode fazer contato com a gente aí no chat, deixa o seu contato. É uma Bíblia devocional onde a gente ler todos os dias, durante todo o ano, a igreja toda lendo junto, é uma coisa muito graciosa. E aí então no texto de 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro vai tratar exclusivamente dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos enganadores. Olha como Pedro começa dizendo: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão heresias encobertas, heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina destruição, perdição. E muitos, veja que não são poucos, olha que Pedro está dizendo, muitos seguirão as suas ideias, muitos seguirão os seus pensamentos, os seus ensinos, pelos quais será blasfemo o caminho da verdade. Veja que aquilo que eles tinham como verdade se tornarão, para eles vai se tornar como uma blasfêmia. Queridos jovens, presta atenção nessas coisas, preste atenção nisso. É muito importante você ter consciência disso, porque veja que o nosso inimigo, ele sempre usa a palavra, ele torce a palavra, ele pega a palavra e aí ele tenta filosofar a palavra.
E aí, ao ponto de enganar a muitos, e enganar de uma forma que aquilo que anteriormente eu via como verdade, que era verdade, agora eu começo a olhar e falar, não, isso não é verdade. Olha, distorce, ao ponto de sermos blasfemo contra a palavra de Deus. Então Pedro aqui nessa segunda carta, ele está nos auxiliando exatamente do que nós vimos nessa lição. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando, ou seja, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Olha esses ditos profetas, esses ditos mestres e doutores que usam a palavra. Versículo 15, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de quem que está escrito aqui? De Balaão. O que Pedro está dizendo aqui? Que esses doutores, esses mestres, esses falsos mestres, esses falsos doutores, que até usam a palavra, são muito bem requisitados, são muito bem acompanhados pelos seus chats, pelos seus vídeos, né? São desejados. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque esses entraram pelo caminho de Balaão. Qual é o caminho de Balaão? Que nós vimos na aula. Fama, dinheiro, posição. Isso é terrível, meus filhos. Isso é terrível. Não que uma pessoa, não que um profeta, não me interprete mal, não que um profeta, não que um mestre, não que um doutor, ele não seja bem sucedido, né? Claro, ele pode ter muitos seguidores, perfeito. Eu estou dizendo a vocês que nós precisamos discernir quem é quem. Deus é realmente na vida desses? Deus realmente é com esse? É isso que vocês precisam ver. Por isso eu sempre digo, olha para os vossos pastores, mira na vida dos seus pastores. Nós estamos aqui próximo de vocês. Aqui vocês estão enxergando os nossos erros, porque nós erramos, nós falhamos, nós até pecamos, claro, mas nós estamos aqui próximos de vocês, e vocês conhecem a nossa conduta, o nosso caráter, vocês sabem daquilo que nós, do desejo que há, se é da parte de Deus ou não, se as nossas intenções vêm de Deus ou não, para a vida de vocês. Então, valorize a voz dos vossos pastores, valorize a voz dos vossos professores, dos vossos líderes que estão próximos de vocês. Valorize isso, porque tem gente que ama ouvir, ama seguir outros, você nem conhece, você já ouviu falar, você tem alguma ideia de quem seja a pessoa, mas você não convive com ela. Você nunca sentou na mesa para almoçar ou jantar com ela, como você já fez com a gente aqui. Você nunca tomou um café com ela. Você não tem a liberdade de entrar na sala dela, de marcar uma agenda com ela e sentar e conversar com ela, como você tem aqui. Então, preste atenção nessas coisas. Olha, essa carta de Pedro aqui, principalmente esse capítulo 2 de 2 Pedro, fala exatamente de falsos mestres e enganadores, ok? Que entraram pelo caminho de Balaão, está aqui, os quais deixando o caminho direito, veja, deixaram o caminho, eles estão no caminho, deixaram o caminho direito, eles estavam no caminho, era um caminho direito, mas chega um momento que eles deixam o caminho. A gente precisa ler o texto e entender o que o texto está falando. Eles não vêm de fora
e aí estão lá do outro lado, não, fora do caminho e vêm para dentro, não. Eles estão no caminho, ó, os quais, deixando o caminho direito, saíram fora. Erraram, seguindo o quê? Seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Vocês estão entendendo? Estou falando com vocês? Então preste atenção como você está ouvindo os seus pastores. Quando os seus pastores estão pregando e ensinando, como eu estou aqui, como chega a minha voz aí ao seu coração? Quando o pastor Jairo está nos ensinando, está nos exortando, como a palavra dele, a voz dele, entra aí no seu coração? Como você recebe? Como que ela entra dentro de você? Aí agora você ouve um outro pastor, que palavra, que coisa, como eu fui edificado. Como assim? Como assim? É ruim às vezes falar essas coisas, parece até que há um certo ciúmes, né? Como pastor, né? Essa é a frase de um pastor enciumado. Não, queridos. Se tem uma coisa que nós não temos é ciúmes, porque isso é até pecado. Na verdade isso é zelo, isso é cuidado, porque a gente vê isso o tempo todo acontecendo. E você precisa guardar o seu coração. Então quando eu prego, quando eu ensino, quando os seus pastores, quando os seus líderes te exortam, como essa palavra chega no seu coração? Ok? Pensa nisso. Olha um outro texto aqui, página 572. Página 572. Judas. Agora aqui a carta de Judas. Olha aqui. Versículo 10 e o versículo 11. Aqui esse texto também exatamente vai falar contra os falsos mestres. Judas escrevendo aqui, amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Versículo 3. Acerca da salvação, tive por necessidade de vos escrever, eu tive necessidade de vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ou seja, a fé genuína, a fé primitiva, da salvação, da cruz, do poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Veja, por que ele está falando isso? Porque se introduziram, versículo 4, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no versículo 10, ele vai dizer, estes porém, olha o versículo 10, estes porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Outra vez o prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? Fama, poder, dinheiro. Aqui. E pereceram na contradição de Coré. Veja, estes são manchas em vossas festas de amor, em vossos encontros. Olha, lembra que nós falamos do discernimento? Se tem uma coisa que nós precisamos é discernimento. Porque é triste dizer, mas dentro dos nossos cultos, dentro do nosso ambiente, não se engane, sempre haverá Balaão, sempre haverá. Mas pastor, mas Deus usou, sim. Pastor, mas Deus falou pela boca, sim. Pastor, mas eu vi Deus, sim. Deus usa, Deus fala, é verdade. Como eu disse para vocês aqui, Deus usa até o diabo quando Ele quer. É verdade.
Agora, até quando? Até em que momento? E se esses, como nós lemos aqui em Pedro, naqueles momentos estavam no caminho, mas estavam no caminho direito, mas depois saíram do caminho. Eu vejo essas coisas no nosso meio. Eu vejo. Deus me mostra. Eu vejo. Então eu sei quando é da parte de Deus e quando não é da parte de Deus. Isso pela misericórdia dele. Discernimento do Espírito. Então, aprendam a ouvir os vossos pastores e os vossos líderes. Porque, por exemplo, vocês têm liderança, mas na hora que eu ver que qualquer um dos vossos líderes não estiverem sendo caminhados por Deus, conduzidos por Deus, eu vou tirar. Eu vou tirar. A liderança de vocês, como aqui como jovens, está submissa à nossa liderança pastoral. Então, aprendam a ouvir os vossos pastores, os vossos líderes. Ok? Porque essas coisas acontecem no nosso meio, dentro da igreja, no meio das nossas festas de amor, de consagração, há Balaão no meio, ok? Então eu gostaria de fechar essa lição tratando deste assunto para que vocês pensem nisso. Então cuidado quando Deus diz não para você, ok? Porque geralmente Deus diz não. Deus costuma dizer não, porque nós pedimos de forma errada, nós desejamos de forma errada, a nossa motivação muitas vezes está errada, então Deus diz não, e quando Deus diz não, é porque a resposta é positiva para a gente também. Então aprenda hoje com esta lição, que ela fale profundamente ao seu coração. Se porventura alguma coisa você não compreendeu devidamente, por favor, depois me procure, né? Você que nos visita, queira colocar alguma pergunta aí no chat, faça essas perguntas para que a gente possa te responder e a gente possa então com esta lição, né, com essa lição de hoje e com todos esses assuntos, né, do perigo das tentações que nós estamos vendo aqui, né, na classe dos jovens, na faixa etária dos jovens, que todas essas lições vocês possam crescer abundantemente, crescer mesmo, para que vocês tenham uma base maravilhosa, para que daqui a 10, 20, 30 anos, daqui 40 anos, tudo isso que vocês aprenderam serviu de base e vocês tenham uma vida muito mais saudável, espiritual, financeira, emocional, muito mais saudável daqui a alguns anos, que vocês cresçam nisso, tá? Este é um desejo desse pastor aqui, que ama muito a vida de vocês, e vocês sabem que vocês podem contar comigo no que vocês precisarem. E qualquer coisa me procure, que eu estou à vossa disposição, tá bom? Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, para que a gente possa orar e agradecer a Deus por esse momento. Senhor, nós oramos ao Senhor neste momento, te agradecendo, pedindo as tuas bênçãos sobre a vida, Senhor, de cada jovem que me escutou, ó Deus, neste vídeo. Fale profundamente ao seu coração, transformando-o, Senhor, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, te agradecendo por esta manhã tão rica e abençoadora, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.